Olá, boa noite a todos. Boa noite, participantes da Semana Universitária da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária da Universidade de Brasília. É com grande satisfação que estamos realizando o segundo simpósio de pós-graduação em agronomia da UNB. Como o próprio nome diz, né, esse evento é do programa de pós-graduação em agronomia, aqui da Universidade de Brasília. Eu vou falar um breve resumo, né, sobre o nosso curso de pós-graduação, antes de nós iniciarmos a palestra de hoje. Bom, o nosso curso, né, pós-graduação em agronomia, conta com 3 linhas de pesquisa, que é solo, água e qualidade ambiental, recursos genéticos e melhoramento vegetal, sistemas de produção agrícola sustentáveis. O programa tem mestrado acadêmico e doutorado, e nós temos seleção uma vez por ano. Então, a seleção vai acontecer já no mês que vem, em outubro, para ingresso dos alunos em 2022. Então, fiquem atentos, né? Quem tiver interesse em realizar um curso de mestrado ou de doutorado em uma dessas 3 linhas de pesquisa, é só olhar na página do programa que está colocada aqui para vocês, tá? Lá vocês vão encontrar todas as informações, como edital, os prazos, vai estar tudo lá. Bom, então, gente, hoje, né, nós estamos no nosso segundo dia do evento, do simpósio, e nós contamos novamente com 2 ilustres pesquisadores da área de solos, para estar aqui falando um pouquinho, né, das suas experiências, dos seus conhecimentos, para todos nós. O nosso palestrante hoje, nós temos a honra de contar com a participação, né, dele neste momento, e é o Dr. Bruno José Rodrigues Alves. O Dr. Bruno, ele graduou-se em agronomia pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e concluiu o curso de mestrado e doutorado em agronomia, ciência do solo pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, realizou pós-doutorado na Universidade de Edimburgo, na Escócia, e atualmente ele é pesquisador da Embrapa, da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa Agrobiologia. Ele é professor orientador do curso de pós-graduação em Ciência do Solo, da Universidade Federal Rural do Rio, e orientador do programa de pós-graduação em Planejamento Energético do Instituto Alberto Luiz Coimbra, de pós-graduação e pesquisa de engenharia, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atua em pesquisas nos temas sequestro de carbono e gases de efeito estufa, fixação biológica de nitrogênio, dinâmica de nitrogênio e carbono em sistemas agrícolas e agroenergia. Bom, é uma pessoa que tem uma experiência muito grande, né, nessa área. Eu agradeço enormemente a sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Então, muito obrigada mesmo. E nós vamos contar também, né? Vou apresentar já a nossa mediadora, porque depois vai seguir com eles. Então, a nossa mediadora é a nossa professora do programa de pós-graduação em agronomia, a professora Maria Lucrécia Gerosa Ramos, também é uma pessoa que tem uma experiência muito grande nessa área do conhecimento, e ela possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, mestrado em Agronomia, Ciência do Solo pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e doutorado em Ecofisiologia Vegetal pela Universidade Dundee, na Escócia. Possui pós-doutoramento na Alemanha e atualmente ela é professora titular da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, onde orienta alunos de mestrado e doutorado do curso de pós-graduação em agronomia. Tem experiência na área de agronomia, com ênfase em ciência do solo, atua principalmente nos seguintes temas: manejo do solo, indicadores de qualidade de solo, estresse hídrico em culturas de interesse econômico e análise de imagem de plantas sob estresse hídrico. Então, gente, já deu para ver, né, que o currículo deles é de peso, né? Nós agradecemos a participação desses 2 pesquisadores, tanto o Dr. Bruno quanto a professora Lucrécia. Muito obrigada por estarem colaborando e abrilhantando o nosso evento com o conhecimento de vocês. Então, nós vamos começar com a palestra do Dr. Bruno, ele fica, né, com a palavra agora, depois, posteriormente, entra a professora Lucrécia para mediar aí a discussão, tá bom? Então, uma boa apresentação, uma boa palestra e muito obrigada por vocês estarem conosco. O prazer é meu. Fiquei muito honrado com o convite para participar desse segundo simpósio de pós-graduação em agronomia na Universidade de Brasília, né?
É uma universidade que eu tenho um carinho especial. Quando eu comecei a trabalhar com os gases de efeito estufa, a gente tinha uma interação forte também com o laboratório da doutora Mercedes Bustamante, e foi aí que, né, houve uma grande motivação para seguir nessa linha de trabalho, nessa linha de pesquisa. Agradeço, então, pelo convite e vou compartilhar aqui na tela para a gente começar essa apresentação. Espero que estejam vendo o primeiro slide, intitulado Emissões de Gases de Efeito Estufa na Agricultura. Como foi muito bem apresentado, não precisava de tanto. Meu nome é Bruno Alves, né? Sou pesquisador da Embrapa Agrobiologia, que é uma unidade da Embrapa que fica lá em Seropédica, no Rio de Janeiro. Iniciei aí em 1994 como pesquisador, mais como bolsista, né? E aí lembrei desse convite que foi feito, né, para pós-graduação aí, antes da minha introdução. Eu iniciei como bolsista de iniciação científica na agrobiologia em 1986. Acho que foi quando eu tive os primeiros contatos aí com os pesquisadores da área, e, se eu não estou enganado, a doutora Maria Lucrécia estava por aí nessa época, né? E foi aí que eu a conheci. Ao longo do tempo que eu estive aí na Embrapa, a gente trabalhou muito forte, como foi mencionado, né, com fixação biológica de nitrogênio, é uma área que a gente ainda se dedica bastante, mas no meio desse caminho, né, aí pelo final dos anos 90, ficou cada vez mais forte essa questão do risco, né, do grande desafio para a humanidade, que significava as mudanças climáticas, né, em função do aumento dos gases de efeito estufa na atmosfera. E isso veio automaticamente, como a gente trabalhava com dinâmica de nutrientes, isso foi direcionando, né, o trabalho e a nossa atuação dentro do tema. E acho que cabe aqui um pouquinho de história para a gente entender como é que isso tudo começa, né? A minha história eu contei um pouquinho para vocês. Para falar a verdade, ela é um pouco mais anterior, é de 1982, quando pela primeira vez eu escutei que as mudanças climáticas poderiam trazer um grande risco para a humanidade e que existia, inclusive, riscos de catástrofes, né, impensadas, já para o final dos anos 80. Né? Então, realmente, isso me chocou bastante, né? E a gente passa a se dedicar muito ao tema. E se a gente vai um pouquinho mais para trás na história, essa questão do clima ela já era presente, né? Lá em 1827, né? Fourier, que é o matemático francês, acho que vocês, né, devem saber pelo nome, né? É um nome relativamente comum dentro da ciência. Ele se questionava sobre a temperatura do planeta. Nessa ocasião, eles já faziam cálculos, né, de radiação solar, reflexão da energia para o espaço, e eles entendiam que a temperatura média do planeta deveria ser muito menor do que a que era constatada na época, que estava em torno aí dos 15 graus, né, e que a Terra deveria ser muito mais fria, em torno aí de menos 18 graus. E nesses questionamentos ele colocou, né, que provavelmente alguma coisa fazia o planeta funcionar como uma estufa, né? Associou o planeta era aquecido de alguma maneira, se mantinha quente, como acontecia com uma estufa, ou seja, deveria ter alguma coisa em volta do planeta que fazia com que o calor que chegava do Sol não fosse totalmente dissipado para a atmosfera, mas que ficasse aí retido. E essa história, né, segue adiante, e lá nos anos de 1860, o John Tyndall, um cientista irlandês, ele pela primeira vez ele realizou experimentos e verificou que existiam gases, né, da atmosfera, o vapor d'água e o dióxido de carbono, que eram capazes de absorver e emitir calor. Então, esse conhecimento começou a complementar, né, o que já se suspeitava já em tempos anteriores. Só para a gente ter uma ideia, o modelo basicamente é esse, né? Está lá a molécula do CO2,
ela recebe a radiação, né, infravermelha, e ela automaticamente ela entra num estado de excitação e reflete essa radiação novamente. Então, vamos chamar assim, esse ping-pong, né, com a radiação, faz com que o calor fique aprisionado. Então, quanto mais moléculas desses gases tem na atmosfera, mais difícil é para que a radiação, para que o calor, né, para que ele dissipe para o espaço. Outros gases depois foram identificados com essas mesmas propriedades, como o óxido nitroso, o metano, né, que são, nós estamos falando aí dos 3 gases, o dióxido de carbono, o óxido nitroso e o metano, que hoje são considerados como os mais importantes, né, para serem controlados devido à atividade humana, para evitar justamente que eles se acumulem em grande quantidade na atmosfera e provoquem esse aquecimento excessivo. E o que eu acho mais interessante da história desses gases é esse trabalho, né, que o Arrhenius, um cientista sueco, né, ele publicou, ele fez uma análise bem interessante, né, uma pergunta que surgiu para ele, que era a de que, se em algum momento a concentração de CO2 na atmosfera dobrasse, o que poderia acontecer, uma vez que, né, esses gases tinham essa capacidade de aquecer, né, de reter calor na atmosfera, de aquecer a atmosfera. Então, os cálculos deles indicavam que a temperatura do planeta subiria entre 5 e 6 graus Celsius. E o que é mais interessante é que, no final do trabalho, ele conclui, né, isso foi em 1896, ele conclui que mesmo, né, que seria quase que impossível queimar tanto carvão. Na época, né, com a Revolução Industrial, o carvão era a fonte de energia, e ele imaginava aí que seria quase que impossível queimar tanto carvão para criar uma mudança de concentração tão forte nesses gases na atmosfera, né? E aí a gente está falando de potencial de aquecimento, né, do que o quanto um gás pode aquecer. A gente falou de vários gases, né? E aí a gente abre um parêntese aqui, antes da gente continuar o nosso raciocínio, só para mostrar a vocês que CO2, metano e óxido nitroso são gases diferentes, de fato, né? São moléculas diferentes, interagem de forma diferente com a atmosfera, né? E por isso se estabeleceu uma métrica para que a gente pudesse comparar e, inclusive, somar as quantidades desses gases que são produzidas devido às atividades, né, que o ser humano realiza, né, no planeta. Então, baseado na meia-vida e nas faixas de absorção de calor dessas moléculas, né, hoje, esse é o número mais atual, está no 6º relatório do painel intergovernamental de mudanças climáticas, que é um grupo de especialistas que discute, né, a ciência em torno dessa questão dos gases de efeito estufa, da mudança do clima, e eles chegaram nessa relação, né, que quer dizer o seguinte: eles tomaram o CO2 como referência, né, e avaliaram o quanto, por exemplo, o metano poderia aquecer em relação ao CO2. Ou seja, chegaram a uma relação de 28, ou seja, de 1 para 28. Para cada 1 quilo de metano emitido para a atmosfera, esse 1 quilo ele tem um efeito 28 vezes maior do que 1 quilo de CO2. No caso do óxido nitroso, esse efeito ainda é maior. Para cada 1 quilo de óxido nitroso que vai para a atmosfera, seria o equivalente a uma emissão de 273 quilos de CO2. E essas relações existem para outras moléculas, né, mas que a gente não vai discutir aqui, tendo em conta que, como o foco do trabalho é a agricultura, esses 3 gases são os mais importantes, né, o óxido nitroso, o metano e o óxido nitroso. O CO2, desculpa, o dióxido de carbono, o metano e o óxido nitroso. Então, tenham isso em mente. Isso é importante para que a gente possa, mais à frente, discutir um pouco dos efeitos, né, que a atividade agrícola acaba produzindo em termos de emissões. A gente precisa poder juntar, somar esses gases, né, embora eles sejam diferentes. Então, essa é uma relação métrica para que a gente possa trabalhar em conjunto com eles. Bom, e aí, qual a relação desses gases, né, com o clima do planeta? Por que esses gases, então, trazem tanto problema, né? Bom,
o clima da Terra, né, ele está estabilizado em função do balanço de energia, né? O Sol é a nossa fonte de energia, essa energia incide no planeta, aquece e o planeta emite a energia de volta para o espaço. Então, a gente sabe que esses gases, eles existem na atmosfera, retêm um pouco do calor, mas existe um equilíbrio, né? A quantidade de gases no planeta, na atmosfera, não mudava há muito tempo, e a energia entrando, então, era exatamente a mesma quantidade de energia que saía. Com isso, a gente tinha um clima em equilíbrio. Então, o que está acontecendo, e a gente chama de agente de forçamento radiativo, é que qualquer fator, e nesse caso a gente está dizendo que é a emissão desses gases, a gente está aumentando a concentração desses gases, esses gases estão interferindo nesse balanço energético, então eles estão provocando, né, uma alteração do clima, eles estão tirando o clima, né, desse equilíbrio que existia anteriormente, né? E quando a gente fala que os gases estão aumentando, isso vem de estudos, né, que são realizados aí, inclusive utilizando, existem dados medidos e também avaliações de concentração de gases que estão aprisionados em geleiras, né, nos polos, em que eles analisam, eles podem ter uma ideia de como era a composição da atmosfera no passado, né? Então existem aí projeções de concentrações que vão muito anteriores, né, a 1850. Mas, para fins de referência, em termos de mudanças de concentração e efeitos de clima, hoje se trabalha, né, nessa faixa de concentração que existia no período da Revolução Industrial, ali entre 1850 e 1900, se toma como média, mais ou menos, a concentração dos gases nessa época, e se vê o quanto que esses gases estão aumentando ao longo do tempo. E a gente percebe aqui, em verde, né, são as concentrações de CO2, elas estão aumentando bastante, né, em relação a essa média lá, né, do final do século XIX. As concentrações de metano também seguem aumentando, o mesmo acontece com o óxido nitroso, né? E, em contrapartida, como a gente poderia esperar, né, como já a ciência já mostrava já há muito tempo, né, o aumento da concentração desses gases, ele acaba provocando o aumento de temperatura. Esse aqui é um slide mais recente do relatório, do 6º relatório do IPCC, foi publicado agora em 2021, está em análise ainda, mas já tem uma versão dele disponível, né? E a gente vê que aqui, essa linha preta, com a churrada em rosa em volta aí, é o aumento da variação de temperatura média do planeta que já se observa atualmente. Ou seja, se a gente for lá para o final do século XIX, a gente vai ver que a temperatura média do planeta girava, né, dentro de uma estabilidade, ou seja, a gente oscilava em variações pouco inferiores aí a meio grau ao longo do tempo, né? Só que a partir dos anos aí da década de 50, isso fica bem mais claro, a gente vai vendo que a temperatura do ano, comparada à média daquela época, da Revolução Industrial, ela vem aumentando com o tempo, né? E hoje, a temperatura média do planeta já se aproxima de né, essa variação da temperatura média do planeta já se aproxima de 1,5 graus Celsius, ou seja, o planeta está esquentando, né? E aí, só para a gente encerrar com esses alertas, né? Essa aqui é a grande preocupação que existe, é um grande desafio que a humanidade vai enfrentar agora no curto prazo, não sei se vocês conseguem ver bem, mas os diversos modelos climáticos, né, e as avaliações também de impacto que a mudança do clima pode causar, têm apontado para os cientistas de que esse aumento da temperatura média do planeta deve se limitar até no máximo 1,5 graus Celsius, para que se evitem grandes catástrofes, para que as ondas de calor, para que os grandes problemas, né, relacionados ao clima não venham a afetar significativamente a humanidade, né?
o que se vê é que nós estamos ali no final da linha preta, ali, né? E o 1,5 já está bem à nossa frente, né? Acredita-se que a gente já vai alcançar essa condição aí após 2030, 2040, a gente já está alcançando esse 1,5, né? E que os cientistas ainda entendem que, pelo menos, a gente tem que manter esse aumento de temperatura abaixo de 2 graus Celsius, né? Para garantir que os efeitos, ou até para falar a verdade, né? Eles não têm muita ideia do que pode acontecer, né, com ganhos de temperatura, com aumentos de temperatura muito maiores do que esses que estão colocados aí como meta. Então, realmente, isso é um grande desafio e vocês já devem perceber que existe uma grande movimentação, né, para que se conheça, né, essas emissões e implementar estratégias de mitigação, né? Então, isso é um esforço global, ele é necessário, a gente tem que frear o processo, a gente tem que conseguir, né, conter esse aquecimento. Existe uma inércia, não tem muito jeito, né, a situação como já está, a gente deve passar por algum tipo de estresse climático, mas é importante que a gente consiga se dedicar ao máximo para evitar essas emissões, zerar basicamente emissões fósseis até 2050. Essa é a meta que o IPCC colocou. Em 2050, emissões fósseis têm que estar basicamente neutralizadas, né? E as emissões de gases traços, como óxido nitroso, metano, elas têm que reduzir também para que a gente tenha uma situação de um controle melhor aí do nosso futuro. Bom, essa situação, né, de conhecer esses alertas, né, parece que são recentes, né, parece que é uma coisa nova, mas não é, né? Como a gente falou, isso já vem de bastante tempo, a preocupação, mas foi na Rio 92, né? Foi o grande encontro, né, de lideranças globais realizados no Rio de Janeiro, foi que o assunto foi profundamente discutido, foi criada uma convenção, chama-se Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que estabeleceu, que vem basicamente trabalhando, né, e discutindo o tema e orientando sobre estratégias, o que deve ser feito, né, para conter esses aquecimentos, né? E aí, justamente seguindo, né, a Convenção do Rio, houve a COP3 em Kyoto, no Japão, quando então ficou estabelecido que os países deveriam monitorar, deveriam conhecer, né, primeiro as suas emissões, como é que funciona, e monitorar isso para saber o que está acontecendo, né, se consegue ou não conter o aumento de gases de efeito estufa na atmosfera, né? Então, acho que isso não deve ser muita novidade para vocês. Essa metodologia é disponibilizada justamente por esse painel de cientistas, né, que discutem a questão do clima, né? E então existe aí o inventário, a guia metodológica para inventários de gases de efeito estufa, né? Atualmente a gente está numa atualização de 2006, existe uma revisão dessa guia publicada em 2019, em que alguns fatores foram alterados, foram atualizados, né? Mas basicamente significa o seguinte, que a gente trata de 4 setores da economia: setor de energia, esse AFOLU, que é os que junta toda a parte de agricultura e mudança de uso da terra, os processos industriais, que reúnem também os solventes e tudo, e os resíduos, né, o tratamento de resíduos. E aí estão os aterros sanitários e outros sistemas mais. Então, a gente concentra aqui na parte do AFOLU, ou agricultura e mudança de uso da terra. Dentro desse inventário, a gente precisa contabilizar, né, as emissões de metano entérico, que está relacionado aos ruminantes, as emissões de óxido nitroso de solos agrícolas, as emissões originadas do uso e mudança de uso da terra e atividade florestal, as emissões de metano da cultura do arroz, a queima de resíduos e o manejo de dejetos. O que é interessante, né, que o mundo todo tenta seguir essa guia, né, utilizando a metodologia, né, que existe, tentando aperfeiçoar certamente os números, né, as informações, dados de atividade, fatores de emissão, para que possa existir uma comparação. É importante, né, que a gente possa ter uma ideia dos países que causam mais e menos impacto e de como esses impactos vêm se alterando ao longo do tempo, né, como essas emissões mudam ao longo do tempo.
Então, é importante ter uma guia de referência. Para vocês terem uma ideia, nós estamos no Brasil no 4º Inventário Nacional, né? Ele basicamente foi um inventário que atualizou as emissões de 1990 até o ano 2016, e nesse ano de 2016, o país emitiu ao redor de 1,5, algo próximo, um pouquinho menos, de 1,5 bilhões de toneladas de CO2. Vejam ali que está CO2 equivalente, e aí a gente volta para aquele, lembra daquele slide lá atrás, né? Que tinha o potencial de aquecimento de cada gás, aquele 1, 28, 273. Então, justamente aqueles números, né, daquela métrica, desculpa, é utilizada para que a gente possa somar os gases que são emitidos em cada setor desse, né? E qual é a situação atual do Brasil, né? O setor, em 2016, que mais emitiu gases de efeito estufa foi a agropecuária, com 33% das emissões totais, né? Seguido aí do setor de energia, com emissões muito próximas do setor de mudança de uso da terra. E aí nós temos o setor de industrial, basicamente de tratamento de resíduos, que tem uma pequena contribuição, embora também sejam importantes, devam ser tratadas também com cuidado, mas realmente são contribuições menores. Logicamente, se a gente tem que se preocupar em mitigação, o foco principal, então, é agropecuária, energia, né, e mudança de uso da terra. A gente tem que trabalhar em cima disso. E uma coisa interessante que a gente vê, né, ao longo do tempo, e aí está, né, as diferentes contribuições, em azul é a contribuição do setor de energia, são os gases, né, emitidos no setor de energia, em vermelho, os solventes, em amarelo é a agropecuária, em verde é a mudança de uso da terra, e aí a gente vê que o verde varia muito, né, porque está relacionado a desmatamento. Então, quando a gente consegue conter desmatamento, a barrinha verde vai diminuindo. Quando o desmatamento volta a aumentar, a barrinha verde vai subindo outra vez, né? E o que a gente vê em amarelo, que é o setor que a gente está discutindo aqui, a agropecuária, ele vem crescendo quase que continuamente. Por quê? A gente cada vez mais está produzindo, né, está aumentando lentamente em área, mas aumenta bastante também em produtividade, ou seja, a gente está utilizando tecnologias de produção e várias dessas tecnologias estão relacionadas ao uso de insumos. E os insumos acabam provocando emissões de gases de efeito estufa também. Então, é uma tendência esperada que quanto mais a gente precise produzir, né, em termos de alimentos, que a gente vai ter mais emissões também. E o que a gente precisa fazer é trabalhar com eficiência, aperfeiçoar a forma de produzir, né? Então, indo um pouquinho mais a fundo, se a gente pega o setor agropecuária e tenta entender o que tem aí nesse setor que produz gás de efeito estufa, né? E aí, não sei se vocês conseguem ler bem, está um pouquinho claro, mas 58% das emissões desse setor vem da fermentação entérica, né? 31% são os solos manejados, ou seja, a forma como a gente maneja os solos, e aí estão basicamente incluídas, né, as emissões relacionadas à aplicação de fertilizantes, manejo das culturas, né? E aí a gente vê outras fontes de gases de efeito estufa, como o manejo de dejetos, o cultivo do arroz, o uso de calcário, as emissões decorrentes da ureia, né? Daí, nesse caso, é o CO2 que sai da ureia, né? Então, essas outras são emissões bem menores. Ou seja, se a gente olha a agropecuária, principal preocupação, fermentação entérica, isso é ruminante. Então, pecuária é um grande gargalo em termos de emissões no país. É um setor que a gente precisa ter um esforço, né, devido aos grandes rebanhos que o Brasil tem, é onde realmente demanda uma atenção maior para que a gente consiga diminuir emissões. E o manejo de solos, né? A agricultura, produção de grãos, produção das culturas, das lavouras, né? Elas também trazem grande impacto e a gente precisa trabalhar nessa frente, né? E aí, rapidamente, acho que algo também que talvez você já tenha lido, sobre a emissão
sobre a questão do metano entérico, né? Os ruminantes, né, no processo digestivo, a dieta, né, o alimento, a forragem e os concentrados que eles consomem passam por um processo de fermentação, né? E nesse processo de fermentação existe a produção de hidrogênio. E aí no rumen tem uma população de organismos, as arqueias, né, que transformam esse hidrogênio em metano. E isso, então, é um ponto importante que a gente precisa considerar, que se isso vem da dieta do que o bicho come, então talvez, né, eu acho que é uma relação simples de se imaginar, né, de que se a gente mexer na dieta, na comida que ele come, talvez a gente consiga reduzir, né, essas emissões de metano. As emissões de óxido nitroso, que a gente chama, que são as emissões, é um gás que está diretamente relacionado ao manejo de solos, né? E por que isso? Porque quando a gente, por exemplo, aplica fertilizante nitrogenado, os adubos orgânicos, quando se faz a colheita, né, e os resíduos de cultura ficam aí, esse material mineraliza nitrogênio ou se solubiliza e disponibiliza nitrogênio no solo, e esse aumento da concentração de N mineral, né, ele favorece a processos também conhecido de vocês como de nitrificação e desnitrificação, e esses dois processos, né, acabam resultando na produção de óxido nitroso que escapa para a atmosfera, né? Aí tem isso é uma questão aqui que eu coloquei, as emissões diretas e indiretas. É uma forma, né, conceitual, como se discute a produção de óxido nitroso, como se contabiliza essa emissão, ou seja, todas essas fontes nitrogenadas que entram no solo, né, e que no local se transformam e produzem o óxido nitroso, produzem emissão direta, porque está no local, foi aonde entrou a fonte de nitrogênio. O nitrogênio que é perdido por volatilização de amônia, por escorrimento, ou é lixiviado no solo, esse nitrogênio ele acaba se depositando em um outro local. E nesse outro local, ele passa por transformações semelhantes, né? Pode passar por transformações, e acaba produzindo óxido nitroso em outro local, por isso é chamado de emissão indireta. Isso é só uma curiosidade, talvez vocês lendo sobre o assunto esbarrem, né, nesses conceitos da emissão direta e indireta. Basicamente é isso. Direta ocorre no local onde houve o aumento do N mineral, e as emissões indiretas são decorrentes das perdas, né, do nitrogênio. Esse nitrogênio perdido se deposita em outro ponto e aí provocam emissões. Visto isso, né, de uma forma resumida, o país, então, entende, né, como a gente destacou ali, poxa, o setor pecuário ele é muito importante, a parte também de agricultura ela precisa ser trabalhada para reduzir emissões, e o país, então, passou o Brasil tem um posicionamento muito importante nas reuniões, nas discussões globais, né, nos fóruns que debatem essa questão do clima, né, e o Brasil sempre se coloca, né, aí como um país muito voluntário para mitigação de emissões. O primeiro acordo relacionado aos gases de efeito estufa ocorreu em Copenhague, em 2009, quando o Brasil se comprometeu, né, voluntariamente aí a reduzir emissões de gases de efeito estufa. Daí surgiu, né, o Plano ABC, que trouxe aí a possibilidade de créditos e estratégias para mitigação. E mais tarde, né, no Acordo de Paris, quando aí se discutiu essa meta do 1,5 graus Celsius, de ter que reduzir realmente a todo custo, né, essas emissões de gases de efeito estufa, o Brasil novamente se comprometeu aí de forma ambiciosa a reduzir em 37% as emissões de gases de efeito estufa até 2025 e até em 43% até 2030, né, colocando o ano de 2005 como referência. E aí foram criadas aí esse compromisso, chamou NDC, que é a contribuição nacionalmente determinada, e aí estão alguns componentes dessa NDC, né, relacionadas à agricultura, que é e a mudança de uso da terra,
Uma é a questão do desmatamento ilegal, tem que ser zerado, pastagens têm que ser recuperadas para a gente poder reduzir o impacto na produção de metano, ampliação dos sistemas integrados lavoura, pecuária, floresta, né, expansão de florestas e biocombustíveis. A gente vê que a preocupação principal ficou em cima da pecuária, no caso da agricultura, e a gente entende por quê, né? É realmente a atividade, né, que mais contribui para as emissões da agropecuária no país, que é também um setor muito importante nas emissões totais. Nós estamos discutindo agora, mais recentemente, o Plano ABC+, né, que vai vigorar de 2020, né, já estamos em 2021, é normal, né, e vai até 2030. Né, basicamente, vai haver um reforço do que foi colocado na primeira edição do Plano ABC, ou seja, as estratégias são as mesmas, integração, lavoura, pecuária, floresta, especialmente conduzidas em sistema plantio direto, a fixação biológica de nitrogênio, o uso de florestas plantadas, recuperação de pastagens e tratamento de dejetos. Né? E aí abre também as oportunidades, que isso não tinha necessariamente no anterior, mas para que outros sistemas que se demonstrem eficientes, né, na mitigação possam fazer parte também do plano. E aí, se a gente olhar qual é a situação nacional, né, por que a pecuária, né, traz um problema, o que a gente pode fazer em relação à pecuária para diminuir emissões? Né? Eu peguei essas informações que estão disponíveis aí no LAPIG, né, é uma fonte que eu achei interessante para trazer sobre a estatística de pastagens. Nós temos atualmente 170 milhões de hectares, né, de acordo com esse laboratório. Esse é um número que varia muito, né, dependendo da fonte, mas aí é um trabalho feito de forma muito cuidadosa, né, junto com o MAP Biomas, para eles explorarem realmente qual é a área e qual é a condição dessas pastagens. Né. E, de acordo com as informações disponíveis, mais ou menos 65 milhões de hectares apresentam sinais de degradação. E são pastagens que têm uma lotação animal média muito baixa, né? Está inferior aí a 1 unidade animal por hectare, ou seja, a gente tem muita área de pastagem, poucos animais, e isso por quê? Porque, em geral, são pastos de baixa qualidade. Né? Então, os animais, ele não sustenta muito o animal. Um dos problemas relacionados a isso, né, essa situação de baixa qualidade do pasto, é uma redução de estoque de carbono do solo. Né? Isso aí está relacionado a essa contabilidade da condição do manejo, né, dos sistemas de produção e o efeito no carbono do solo. Isso não está relatado no inventário da agropecuária, mas aparece lá no de uso da terra e mudança de uso da terra. Então, é importante a gente saber que, de certa forma, o jeito, o modo como está sendo conduzido, né, a pastagem, leva também impactos para que aparecem lá no outro relatório. Né? Ou seja, se a gente trouxer esses números para a agropecuária, a contribuição aí da agropecuária pode ser ainda maior. Então, a gente vê que um dos problemas é esse. A gente pode ver aqui pela foto, né, uma foto de perfil, a quantidade de raízes num pasto, né, de braquiária e brisanta produtiva, tem bastante raiz, e num pasto degradado, a gente praticamente não vê raiz no perfil do solo. E que implicações isso tem? Né? Menos matéria orgânica, menos capacidade, menos possibilidade, né, de construção do carbono umificado, do carbono que se acumula realmente nos solos. Né? O segundo problema, ele está relacionado à questão da dieta nas emissões de metano. Essa figura aqui ela é bem interessante, né? É uma figura de um trabalho já antigo, mas que ainda é muito útil para a gente poder verificar, né, e constatar esses impactos na questão do metano da pecuária. No eixo Y, né, a gente tem o eixo Y, o eixo X, a gente tem o ganho de peso vivo em quilogramas por dia, né? E no eixo Y, a quantidade de metano emitida para cada quilo de peso que esse animal, né, para cada quilo que esse animal está ganhando. Né? Então,
a gente verifica que pastagens tropicais, né, a gente está ali em vermelho, em geral elas estão mais para o lado esquerdo ali, né, estão mais para cima no eixo Y e mais para a esquerda no X, ou seja, são pastos que garantem uma taxa de um ganho de peso vivo relativamente baixo, né? E os animais, como estão vivos, consumindo um pasto de baixa qualidade, eles estão produzindo metano e não estão ganhando peso. Quando a gente divide a quantidade de metano emitida pelo ganho de peso vivo, a gente tem um alto número, uma taxa elevada. Então, em geral, essas pastagens tropicais de baixa qualidade, elas acabam diminuindo o crescimento a taxa de crescimento do animal, e o que ele ganha em termos de crescimento, de peso, vem com alto custo em termos de emissão de metano, né? Enquanto que dietas melhores, aí tiver aqueles, né, o azulzinho ali, o losango azul mais para a direita, quando a gente vai melhorando a dieta desses animais, até com concentrados, né, o que a gente vê muitas vezes em confinamento também, são dietas de melhor qualidade, os animais ganham peso a taxas maiores, né? E a quantidade de metano emitida não aumenta na mesma proporção. Aumenta também, porque o animal consome mais, então ele tem mais material, né, para fermentar no rumen, acaba produzindo, levando a um pouco mais de metano também, de produção de metano. Só que ele ganha mais peso do que aumenta a produção de metano. Então, essa figura mostra o quê? Que a intensidade de emissão de metano, ou seja, a quantidade de metano por ganho de peso do animal, ela cai, ela é menor. Ou seja, a pegada, vamos chamar assim, de metano, né, ela vai diminuindo se a gente melhora a qualidade da dieta e o desempenho do animal melhora também. E aí a gente está falando até num segundo ponto aqui, desempenho animal, a gente falou muito na questão da dieta, mas nós estamos falando dos animais também, ou seja, se a gente tem raças melhores, que têm melhor conversão, né, do alimento que consome, conseguem ganhar, né, peso de forma mais eficiente, a gente também contribui, isso se soma nesse processo, né? E aí tem, num trabalho de Cardoso, né, ele avaliou qual seria o efeito da intensificação, né? A gente está vendo ali a questão, a gente viu a questão do carbono, mas principalmente esse trabalho focou na questão do metano e de outros gases, né? E avaliaram o que aconteceria, né, na pecuária em pasto degradado, na pastagem extensiva, que seria uma média nacional, que eventualmente tem um adubo, tem algum tipo de manejo, e num sistema com confinamento, com fertilização, né, um sistema mais intensificado, né? Aí se trabalhou aí com os rebanhos, né? Estabeleceram-se metas baseadas na literatura, né, para se trabalhar com isso. E o que se observa de fato, e que é muito importante, né, dentro desse tipo de investigação, é o que a gente vê aqui. Em marrom, a gente observa que a produtividade dos animais aumenta muito, né, por hectare. Porque um pasto melhor, muito mais forragem, admite mais animais num hectare, e pelo pasto ter uma qualidade melhor, o animal converte mais também, ele ganha mais peso, né? Então a gente vê ali, pelos resultados, né, um ganho de produtividade muito elevado. Por outro lado, as emissões de gases de efeito estufa tendem a aumentar por hectare também, e é lógico de se pensar nisso, né? Por quê? Porque você tem mais animais produzindo metano, tem, né, animais que consomem mais alimento, então também tem maior produção de metano. Então, por área, as emissões aumentam. Aí tá, esse número é do trabalho, realmente, a gente sai de 1,8 até 6,1 toneladas de CO2 equivalente por hectare, né, quando a gente faz a intensificação. E o que a gente vê é que na linha vermelha, essa é a taxa de aumento das emissões, né, de gases de efeito estufa com a intensificação que foi avaliada. E em marrom é o ganho de produtividade. A gente vê que a taxa
o ganho de produtividade é maior do que o aumento também nas emissões de gases, que é o que a gente comentou antes daquele gráfico do metano. E com isso, o que acontece? A quantidade de CO2 em termos equivalentes, nós estamos falando de metano, óxido nitroso, né? CO2 fóssil, isso tudo foi contabilizado no trabalho, e aí a gente usa aqueles potenciais de aquecimento para poder somar esses gases, a gente chega numa quantidade total, né, em equivalente de CO2 por quilo de carcaça por ano, que é muito alto no sistema degradado, porque produz muito pouca carne aí para a quantidade de gases de efeito estufa que emite. Com baixo insumo, a gente já tem uma mitigação, então aquele pasto que não é totalmente, né, não está na melhor condição, mas faz algum tipo de manejo, né, faz algum tipo de tratamento com os animais, já garante uma mitigação. E quando parte para uma intensificação, aí sim, né, a quantidade de gases emitido por quilo de carne, por produto, né, ela diminui bastante, né? A gente vê ali também, nas faixinhas coloridas ali, né, que metano é o azul, claro, ou seja, metano é o principal gás aí nesse sistema pecuário, mas que a intensificação, ou seja, a entrada de tecnologias, fertilização e outros produtos que são adicionados no sistema, né, rações e tudo, fazem com que, né, a contribuição de outros gases vá aumentando também. Mas, no sentido geral, as emissões, a pegada de carbono, vamos chamar assim, né, da carne que está sendo produzida vai diminuindo. Então, a gente é capaz de atender, né, a demanda da carne com menos emissões de gases de efeito estufa. Outra maneira de ver isso é o que eles chamam de efeito poupa-terra, né? Que é a área necessária para produzir 1 tonelada de carcaça, né? Isso é um outro benefício, né? Como a gente, intensificando, consegue botar mais animais, se a gente fixa a quantidade de carne a ser produzida, né? A nossa meta de produção está fixa, a gente precisa de uma área muito grande de pasto degradado para poder ter uma produção esperada de 1 tonelada. Conforme a gente vai intensificando, vai melhorando a qualidade do pasto, a área necessária para suprir essa demanda, ela vai diminuindo. Então, isso é um outro aspecto muito importante, né, que indiretamente acaba se refletindo também nas questões de emissão, porque a intensificação vai reduzindo a necessidade de área para se atingir essa meta de produção. E aí diminui a pressão em desmatamento, né? E que contribui, né, dentro do inventário lá de mudança de uso da terra. Então, a retirada das florestas, aí, as queimadas que a gente tem acompanhado na televisão e tudo, essa pressão para que isso aconteça, isso pode ser reduzido se, de fato, né, o principal fator desse processo de desmatamento for a agropecuária, que a gente sabe que, de certa forma, não é, né? A gente tem aí uma questão toda de propriedade de terra, de outros interesses que acabam levando a isso. Mas, de certa forma, a intensificação garante que, se a gente precisar de terras para produzir outras coisas, a gente vai disponibilizar muita coisa aí de áreas de pastagens, né? E o que é interessante, né, se a gente analisar a situação brasileira, né, frente ao que vem sendo esse grande esforço de universidades, da Embrapa e de outras instituições de pesquisa, né, em difundir, em transferir tecnologias para a produção, isso vem surtindo efeito já, né? Então, a gente olha aí de 1990 a 2016, as barras azuis correspondem à emissão a emissão entérica, né, relacionados à bovinocultura de corte. Essa análise está no inventário nacional também, nesse 4º inventário nacional. Então, a gente vê que, lógico, a quantidade de metano vai aumentando, mas em preto, essa linha preta, é o que a gente chama da pegada de carbono, né? Quantos quilos, né, de gás de efeito estufa está sendo produzido por animal do rebanho. E a gente está vendo que a gente tem uma eficiência
de produção de carne, né? A gente está conseguindo maiores níveis de produtividade e a tendência, então, é que a gente tenha uma queda, né, na quantidade desses gases que você vai emitindo com o tempo. Então, já naturalmente, a gente tem isso e a gente observa também na produção de leite, né, em outros produtos, né? Bom, aí vem um dilema, né? Isso é colocado sempre nos congressos. Quando a gente fala nessa questão da intensidade de emissão, que a gente fixa uma produção, né, uma meta de produção, a gente vai entrando, né, num outro dilema, que é, tudo bem, você está diminuindo a pegada de carbono, mas e se a demanda desse produto começar a aumentar? O que vai acontecer, né? A gente tem que começar a expandir, só que agora a gente passa a expandir um sistema intensificado, né, que tem um impacto, né, um hectare intensificado, né, ele produz bastante gás de efeito estufa, né? Então a gente tem que pensar, a gente não pode abandonar a ideia de pensar em estratégias, né, para compensar essas emissões de gases de efeito estufa. Uma delas é o carbono no solo, né? A quantidade de carbono que a gente consegue reter no solo, ela está em função justamente da dinâmica dessa matéria orgânica, da produção de biomassa, da produção de raízes, de palha, né, que vão se decompor e formar matéria orgânica. Ou seja, intensificando, a gente consegue alimentar o solo para acumular carbono, né? E aí a gente pensa naquela figura ao contrário agora, a gente sai daquele solo, né, quase que sem raiz, sem aporte de matéria orgânica, e a gente vê que isso parte agora para um sistema recuperado. A gente tem muito mais possibilidade de acumular carbono do solo, né, do que num sistema degradado. Aí são números que estão na literatura, mostrando aí que, em média, né, seria talvez razoável pensar que um pasto se você sai de um pasto degradado para um pasto produtivo, que haveria um acúmulo aí de 1 tonelada de carbono por hectare ano, mais ou menos, né? Só que o que acontece é que esse processo de acumulação de carbono, ele, em dado momento, ele estabiliza, né? Ele vai... É como se fosse... A gente tem que entender o solo como se fosse uma caixa, né? A gente tem um sistema produzindo resíduos, permitindo a acumulação de carbono. Só que isso não fica para sempre. Essa caixa vai enchendo, chega um ponto que ela está cheia. E ela está cheia e se mantém cheia somente se o sistema de produção que foi estabelecido aí se mantiver, né? Então, é um processo finito. A compensação das emissões de óxido nitroso, metano, CO2 fóssil por carbono no solo é possível, só que é por um certo tempo. Não é uma compensação, né, contínua, né? A gente não pode pensar nisso, tá? Normalmente, esse equilíbrio, de acordo aí com os especialistas, ele está aí entre 10 e 20 anos nas condições tropicais, né? Mais ou menos por aí. Isso é algo que a gente precisa comprovar, tá? Isso aí a gente aceita, mas é algo que merece investigação, né? Então, se a gente pensar como é que funciona o sistema, né? Todo ano está tendo emissão de óxido nitroso e metano. Está o boi lá urinando, né? As excretas dele produzem óxido nitroso. Ele é um animal que fermenta, né? É um ruminante, então ele está produzindo metano, adubos, etc. Então, isso vai acontecendo todo ano. Ou seja, essas emissões elas vão se acumulando, acumulando no tempo, né? Se a gente podemos até imaginar que, em média, é uma emissão que vai ocorrer todo ano igual, se o sistema está, né, estabelecido. E vamos imaginar que seja um sistema que permite acumular, é um sistema intensificado, né, pode acumular carbono no solo. O que vai acontecer? A gente tem compensação de emissões no começo, mas vai chegar um ponto que tudo se estabiliza, né? E aí a gente precisa pensar em coisa diferente. E esse mesmo conceito da caixa, que é o solo, a gente pode imaginar para cima do solo, né? Então, o sistema de integração lavoura-pecuária-floresta ele vai mais ou menos nessa linha. Quando a gente bota árvore no sistema, a árvore passa a funcionar como uma outra caixa, né? Aí é um sistema que a gente usou como referência inicial, que aí é uma outra questão que tem que se discutir, que é o destino da madeira, né? Colocando árvore para crescer na pastagem, ela está acumulando carbono, vai acumulando, só que se a gente corta essa árvore e, por exemplo, transforma ela em papel, basicamente, esse carbono vai embora, esse ganho de carbono, esse estoque que a gente fez na superfície,
ele se perde muito rápido, né? Papel acaba muito rápido. Então, é como se o CO2 da fotossíntese entrasse na planta, estocou, tirou da atmosfera. E a gente transforma em papel, o papel degrada muito rápido e o CO2 volta para a atmosfera. Então, a gente tem um limite, né, nesse caso. Mas dependendo do destino que a gente dá para a biomassa, né, então celulose, a gente rapidamente vê a linha vermelha, lá mais na esquerda, né, já estabilizou o estoque de carbono ali em pouco tempo. Se a gente passa a utilizar de forma melhor, mais por um prazo, uma vida maior, né, dentro dos sistemas de produção, por exemplo, se a gente utiliza para produzir móveis, madeira, né, que vai ficar aí por bastante tempo, né, nas casas e etc., na construção civil também é possível, o tempo de desaparecimento dessa madeira produzida, ele aumenta muito. O tempo para que ela desapareça, né, aumenta muito. Então, o estoque que fica armazenado é muito grande. Então, a gente consegue, ao longo do tempo, compensar muito mais emissões. E aí a gente pode falar até, se os cálculos não estão errados, se a gente sai, por exemplo, de uso de madeira para celulose, a gente consegue compensar por uns 20 anos, né, as emissões do sistema intensificado em LPF. Quando a gente usa a madeira para mobiliário, para fazer móvel, construção civil, eu acho, tenho quase certeza que os cálculos são certos, a gente tem aí uma compensação de para mais de 200 anos. E é o que a gente está precisando nesse momento, né? Nós estamos num momento de emergência, precisamos rapidamente trabalhar com isso aí, né? Então, um outro aspecto importante também, que a gente está falando quando a gente soma tudo, né, N2O, metano e CO2, a gente está considerando como efeito estufa o problema. Mas a gente sabe que esses gases têm interações diferentes na atmosfera. O óxido nitroso, por exemplo, ele é capaz de degradar a camada de ozônio, né? Então, a gente precisa também pensar em reduzir esses gases de forma mais eficiente. E uma forma de fazer isso bem é pela fixação biológica de nitrogênio, né? A gente troca a energia fóssil do processo Haber-Bosch para fertilizantes pela energia que vem da fotossíntese para fixar o nitrogênio e servir de alimento para as plantas aí, né? E a gente fala muito rápido sobre isso. O principal exemplo que a gente tem no país é a soja, né? A gente consegue substituir a fertilização nitrogenada quase que totalmente, né? Eu diria que totalmente, pela fixação biológica de nitrogênio. E se a gente imaginar, por exemplo, a números de 2017, com uma área plantada de 34 milhões de hectares, produtividade da ordem de 3,3 toneladas, né, por hectare, a gente tem uma quantidade de N fixado estimada em 6,9 milhões de toneladas, ou seja, a gente deixou de aplicar 6,9 milhões de toneladas de nitrogênio na forma de fertilizante. E fazendo os cálculos com os fatores da guia do IPCC, né, e outros números que a gente tem disponível, a gente pode estimar que a cada ano a gente evita emissões da ordem de 130 milhões de toneladas de CO2 no país. Ou seja, quase 10% do que a gente emitiu em 2016, né? Ou seja, tem uma grande contribuição por aí. E por que não pensar nos consórcios novamente, uma tecnologia antiga para a produção de gado e que ficou um pouco abandonada pela dificuldade que existe de manejo, mas por que não, né? A gente está num novo momento, por que não apostar nessa tecnologia em que é possível retirar o fertilizante do pasto e utilizar uma leguminosa em consórcio, e com isso a gente intensifica a pastagem e podemos mitigar gases de efeito estufa. A gente tem alguns estudos de longo prazo que mostram, aí a barrinha verde é o ganho de peso vivo, né, em consórcios lá na Bahia, com leguminosas, braquiária com leguminosa, e a barra vermelha é fertilização. Se a gente olha aqui o dado resumido mais à direita, né, a gente vê que basicamente não tem diferença em ganho de peso vivo. Ou seja, a gente pode intensificar e tira o fertilizante. Eliminou toda a emissão? Não, mas já é uma redução, né? A gente já contribui para a mitigação. O mesmo a gente viu com outra leguminosa, com o Arax pintoi, que é o amendoim forrageiro, né, com a braquiária, e a gente consegue aí, né, impactos aí muito interessantes, aqui até melhor, a pastagem consorciada é a barra vermelha e a pastagem fertilizada a barra azul, né?
Olha, tem muito mais coisa pela frente, né? Estratégia de fertilização, gestão, né, do fertilizante, momento, fonte, dose, uso de inibidores, combinação com promotores de crescimento são estratégias que podem ser utilizadas para reduzir emissões de gases de efeito estufa. O plantio direto, né, que a gente vem adotando no país há bastante tempo, é um sistema de conservador. A gente sabe que pelo menos conserva o carbono no solo, não se perde tão rápido quanto no sistema convencional, com arado e gradagem. A colheita da cana já fiz muita coisa, né? Antigamente a gente queimava a palha da cana para a colheita e a quantidade de metano emitida nesse sistema era muito alta, óxido nitroso também com a queima, e a colheita mecanizada já trouxe um grande impacto aí positivo, e o próprio álcool produzido da cana já traz, né, um benefício muito grande para o país, né? Então, para a gente finalizar, é importante considerar que a mitigação das emissões de gases estão diretamente relacionadas com a eficiência desses sistemas de produção e que o momento atual de valorização da sustentabilidade é uma oportunidade. A gente não pode encarar isso hoje como uma pedra no caminho, né? Mas é uma oportunidade para a gente corrigir as deficiências, tornar as fazendas mais eficientes e lucrar com isso, né? Que a gente tem aí os créditos de carbono e outras possibilidades aí de pagamento de serviços ambientais. São várias políticas públicas que estão aparecendo, mercados voluntários que podem, então, acelerar todo esse processo aí. Eu agradeço aí pela atenção de vocês, né? Coloquei aqui as árvores, a gente não pode esquecer, né? As árvores fazem um papel fantástico, não somente de mitigação, como a gente mostrou, mas também vão contribuir muito para a adaptação, né? Então, acho que eu fico por aqui e a gente, então, aguarda aí as perguntas. Muito obrigado. Então, Bruno, dando continuidade à nossa sua palestra, né? Inicialmente eu queria parabenizá-lo pela brilhante apresentação, pelo banco de dados que você mostrou, desde o histórico, né? Fez um histórico bastante importante sobre a emissão sobre como os gases emitem, a radiação infravermelha, depois um histórico de todas as possibilidades na pecuária, na agropecuária, um banco de dados bastante importante, né? E eu queria só fazer alguns questionamentos, fazer um comentário antes de passar para as perguntas. A gente tem lá o plano ABC de baixo carbono, depois tem o plano ABC carbono mais, né? E pela meta que você apresentou, em 2025, mais ou menos, daqui a 5 anos aproximadamente, né, a gente iria diminuir as emissões de gás de efeito estufa em 37% e 2030, 43%. Você acha que na atual situação da agropecuária e da agricultura e da mudança do uso da terra em geral, vai ser possível nós atingirmos essa meta? Essa é uma pergunta interessante. Eu te diria o seguinte: a gente já até conseguiu, né? Em 2005, que foi tomado como ano de referência, a gente estava com altos índices, né, de desmatamento. A gente viu naquele gráfico que eu mostrei, né, do histórico. E em 2010, 2012, por aí, a gente já tinha conseguido reduzir, né, as emissões de gases aí drasticamente. O desmatamento foi reduzido aí, as taxas de desmatamento em 80%, né? E o que a gente tem que ter o cuidado agora é realmente evitar, né, que essa questão do desmatamento volte a ser um grande problema, né? A gente já percebe nos últimos anos que essas taxas de desmatamento vêm aumentando, e isso passa a contribuir novamente, né, em termos de emissões. Mas tem um aspecto muito importante que eu vejo, né, que é o grande interesse que está havendo agora de empresas e também de produtores em adotar estratégias de baixo carbono. Existe uma preocupação forte agora com a questão dos créditos, né? De se contabilizarem créditos, já todos de olho aí no futuro mercado, né? Voluntário e mercado regulado também. A gente não sabe o que vem por aí. No final do ano a gente tem a COP26, né, que vai ser em Glasgow, e aí esses mercados podem ser regulados e coisas surpresas podem aparecer por aí, né? Então eu vejo com otimismo. Acho que está havendo um esforço aí para a coisa avançar. Eu acho que vamos ter sucesso. Só uma outra observação que me chamou muita atenção, dados que você apresentou
sobre a quantidade de áreas degradadas de pastagem, né? Você mostrou lá que é possível a intensificação da pastagem com maior ganho de produtividade de carcaça, né? Qualidade de carcaça e aumento dos estoques de carbono, que você mostrou que não vai chegar uma hora que o estoque de carbono vai estabilizar, né, no solo, e aí tem outras possibilidades, e você mostrou um dado que de 170 milhões de pastagens que tem no Brasil, 65 milhões em áreas, pastagens degradadas, né? E mesmo assim, o país ainda, praticamente, pelo que você informou, atingiu as metas de diminuição de emissão de gases de efeito estufa. Então, o que a gente prevê para o futuro? Se a gente recuperar essas pastagens, talvez o Brasil seja modelo mais ainda para o mundo, um modelo de manejo adequado do pasto, se a gente conseguir recuperar essa parte dessas pastagens, e o que falta para convencer o produtor, ou por que tanta área degradada assim com pastagens? Me chamam muita atenção esses valores. Sim, realmente existe uma questão, eu acho, cultural por aí, né? Que é justamente uma questão econômica e outra é cultural, né? A econômica, a questão dos créditos e o risco que existe na pecuária, isso coloca o produtor numa situação muito delicada, né? Aquele produtor que é profissional, que está, né, presente na área e tudo, esses produtores aí têm altos índices de produtividade, têm boas pastagens. E você tem os donos de pasto, né? São produtores, não sei se a gente pode chamar de produtor, mas são proprietários de pastagens, né? E que, de certa forma, não estão dispostos a investimentos devido até a risco que existe, né, de não lucrar com a atividade. Né? Então, a tendência é que isso vá diminuindo. Como eu falei anteriormente, né, a gente tem agora essa onda do crédito de carbono. Em breve vamos ter aí uma política, né, para pagamento de serviços ambientais, e eu acho que a tendência, né, isso já está se observando, uma é de redução de área de pastagens, né, infelizmente a gente não tem um censo agropecuário, né, muito frequente, mas o que a gente tem visto é que a área de pastagens vem caindo com o tempo. Isso significa que áreas são os proprietários de terra, né, que não têm a pecuária como a sua principal atividade, devem estar se desfazendo, né, de suas terras, e com isso a gente está abrindo possibilidades para outras lavouras, para outras utilidades, né? E a pastagem que está ficando é uma pastagem de melhor qualidade. Está havendo investimento. Como a gente viu lá naquela figura que eu mostrei que está no inventário, os índices da pecuária estão melhorando, né? E a tendência essa emissão por produto vem caindo. Então, são indicadores muito positivos de que está havendo uma mudança, né, nessa cultura e na questão econômica relacionada às pastagens. Tudo que você falou é extremamente importante, os dados são importantes, mostrando que a agropecuária é possível ser viável, né, no nosso país, em muitos dados, e por que agora é uma pergunta assim, mais global, que a gente sempre vê no noticiário, assiste no noticiário, lê os jornais, por que a nossa imagem é tão ruim fora do país em relação, inclusive à agropecuária, inclusive países governantes passando informações equivocadas? Será que falta a gente passar informação para divulgar mais a ciência, divulgar mais as pesquisas, informar mais a população em geral? O que você acha sobre isso? Acho que você respondeu, né? A situação tem melhorado com o tempo, mas o que a gente ainda observa, né, é que a maioria das publicações de grande impacto, né, na mídia, às vezes são feitas justamente por estrangeiros, né? Pessoas que têm uma visão externa do país, dados que estão disponíveis por aí, fazem suas contas e classificam e rotulam o que acontece aqui no país, o que acontece no Brasil, né? Isso é uma preocupação até que foi recente, externada pela CNA. Eles conversaram muito com a Embrapa a esse respeito, que eles querem
realmente que os números e as informações, né, científicas, com base em ciência, né, não são coisas políticas, mas sim científicas, que essas informações venham, né, que sejam colocadas para fora, que sejam divulgadas, para mostrar realmente qual é o impacto, né, que a nossa agropecuária causa no ambiente. Isso foi interessante. O pessoal eu tive uma reunião com os franceses e eles perguntaram, a primeira coisa foi essa aí. Você acredita de fato que a agropecuária do Brasil é realmente sustentável? Eu falei, olha, ela é tão sustentável quanto a que ocorre em qualquer país, né? Porque se tem esse nome sustentável no país, é porque lá eles identificam que aquilo é sustentável. Mas, eu falei, a grande diferença é o que a gente vem fazendo na agricultura brasileira, né, ao longo do tempo. Eu falei, se vocês que acompanham, vocês podem, como eu mostrei aqui, né, você tem toda a questão da cana-de-açúcar, a grande mudança que foi, né, no setor canavieiro, o impacto que a gente tem das ações do Plano ABC, né, na melhoria da pecuária, nos sistemas integrados. Eu falei, o plantio direto, né, o sistema conservacionista aí, que os franceses tanto idolatram, né, no 4 por mil, a gente já utiliza isso há bastante tempo, década de 90 e anos 2000, isso basicamente, né, foi adotado em grande parte do país. Ou seja, eu acho que se a gente... Sustentável é muito difícil, né? Acho que é difícil chegar lá, mas a gente caminha na sustentabilidade e eu acredito, aí sim, nós estamos num passo mais à frente do que grande parte dos países aí no planeta. A gente está fazendo um trabalho fantástico na nossa agropecuária. Realmente. Eu queria passar agora as perguntas para Stephanie, por favor, se tem alguma pergunta das pessoas que estão assistindo. Tem sim, gente. Vou começar fazendo aqui, tá? As perguntas. Primeiramente, eu quero agradecer pela excelente palestra, doutor Bruno. Vou passar para as perguntas agora, tá bom? A primeira é da Jéssica Durães. Ela perguntou assim: doutor Bruno, na sua opinião, quais as ferramentas necessárias para mitigar as emissões de gases do efeito estufa na agricultura? Boa pergunta, é uma pergunta bem geral, né? A gente tem aí, como eu comentei, né, em termos de estratégias, né, a gente tem, por exemplo, dependendo do setor, né, você pega a pecuária, por exemplo, a gente vê que a intensificação é uma estratégia que a gente pode adotar, uma ferramenta importante, né? A gente tem um ganho aí muito grande para o país, se a gente, como a Lucrécia comentou, se a gente conseguisse intensificar, né, toda a pastagem degradada que a gente tem, a gente disponibilizava muita terra e reduzia bastante, né, as emissões, assumindo, né, essa perspectiva de produção de carne estivesse aí estabilizada, né? Mas se a gente passa para outras culturas, né, a gente tem trabalhado, por exemplo, com um foco muito grande no óxido nitroso. Eu vi que a Arminda está participando aqui do evento também. A doutora Arminda é pesquisadora da Embrapa Cerrados, e ela trabalha forte também nessa questão dos gases de efeito estufa. E o que a gente vê é que existe a possibilidade aí de se trabalhar com fixação biológica do nitrogênio. É um processo que, eu concordo, ele não pode ser estendido a todas as culturas, mas é algo que a gente precisa explorar melhor. Os bioinsumos, nesse caso, podem contribuir bastante na questão da mitigação, né? A gente vê aí promotores de crescimento, algumas publicações recentes mostrando que alguns micro-organismos, né, promovem um crescimento de raiz maior, né, das plantas, e com isso ela consegue explorar melhor os fertilizantes. Podemos pensar em redução de doses, ou seja, eu acho que basicamente ciência aí está por trás da resposta do que foi colocado. A gente tem que usar, né, os nossos conhecimentos e transformar isso. Esse é um aspecto, só para a gente terminar essa resposta, para ser mais curto. A gente tem, né, nas instituições de pesquisa, bastante informação, e a gente precisa não somente aperfeiçoar, mas transferir de forma mais eficiente para o produtor. Essa transferência aí já pode trazer um impacto muito importante em termos de mitigação de gases de efeito estufa.
Posso só fazer um comentário? O que você falou no final da transferência, né, das informações, desculpa, é muito importante, porque a gente, fazendo um paralelo, o que aconteceu com a pandemia, né? É um desencontro de informações, parece que ninguém sabe o que é ciência. Será que nós estamos falhando em passar a informação de realmente o que é ciência, como que a gente obtém dados de pesquisa, tem desenho experimental, tem repetição, tem vários dados que a gente obtém que são bastante robustos e conclusivos, né? Será que a gente está falhando em relação a isso? Não só em relação à agropecuária, mas como ciência como um todo. Esse período de pandemia foi surpreendente, né? O que foi a gente extremamente. o que a gente vê, né, a reação do povo, né, em relação à questão das vacinas, né, em acreditar, né, na própria doença, né, realmente assusta um pouco. E acho que, de fato, isso está relacionado com a nossa ineficiente forma de transferir, né, os conhecimentos científicos que a gente já tem acumulado. Então, isso tem que ser melhorado, né? Isso vem lá do ensino básico, né, do ensino fundamental, e chega até a universidade. A gente tem que trabalhar muito forte nisso, e acho que essa geração que vem por aí, né, a gente está aqui num curso de pós-graduação, estamos formando gente, eu acho que vocês têm que pensar o tempo todo nisso, né? Não é só a pesquisa, mas tem que imaginar como transferir isso, né? Como a gente vai inovar, né? Tem essa palavra inovação, né? É como fazer com que o nosso conhecimento entre na cabeça lá do produtor e que ele adote, e que ele veja que é bom e que utilize isso, né? Eu acho que esse é um grande desafio que a gente tem pela frente. Porque banco de dados a gente tem, né, Bruno? Muitos resultados de pesquisa, né, ao longo dos anos. Então, Stephanie, se puder, por favor, passar para o próximo. Certinho, vou fazer a outra pergunta agora, da Ana Carolina Fonseca. Ela pergunta, doutor Bruno, o senhor poderia falar um pouco mais sobre as mudanças do Plano ABC+, no monitoramento e controle das mudanças climáticas globais? O Plano ABC+, ele é assim chamado, né, porque ele foi inicialmente criado em função dos compromissos que o país assumiu, né, em 2009, lá na COP 15, em Copenhague. Né? Então, a gente tinha que, de alguma forma, estimular com que os produtores passassem a adotar estratégias de mitigação de gases de efeito estufa. Né? Só que esse foi um plano que tinha um prazo de validade, né, de 2010 a 2020. Chegamos em 2020, tivemos sucesso, né, em grande parte desses compromissos, né, foi possível demonstrar que houve redução de emissão de gases de efeito estufa. Uma dificuldade que a gente tem ainda, quando eu falo que nós conseguimos comprovar, a gente comprova nas contas, né, pelas estratégias que a gente supõe que estão sendo adotadas, a gente consegue estimar realmente um sucesso desse plano. A dificuldade hoje é a gente demonstrar o plano, né, relatar ele dentro do inventário nacional. Então, isso vem um passo para frente. O plano ABC+, ele foi reformulado porque está muito claro, né, que as estratégias que foram propostas no primeiro plano, elas ainda são válidas, tremendamente importantes. As NDCs assumidas, a NDC, né, a brasileira, assumida em 2016, ela tem como base duas grandes estratégias do plano ABC anterior. Então, isso tinha que ser mantido, só que agora a gente aprendeu a lição, né? Os erros, os problemas que a gente teve com com a primeira versão do plano ABC, eles estão sendo corrigidos agora, está havendo um grande esforço do MAPA e de outros ministérios, juntamente com as instituições de pesquisa, que é como planejar para que os problemas que a gente viu anteriormente sejam sanados nessa nova etapa. Eu acho que a gente vai ter uma perspectiva de sucesso muito grande aí com o plano ABC+. Você quer fazer... Tem mais perguntas, Stephanie? Tem bastante perguntinha aqui. Eu vou liberar para as perguntas, que eu acho que é também importante, né, a participação das pessoas que estão assistindo. Sim. Então, vou fazer a pergunta do Marcos Araújo. Ele pergunta, doutor Bruno, em um sistema de confinamento com redução no consumo de volumosos na dieta dos ruminantes, contribuiria para a menor produção e emissão de metano? Então,
vamos lá. No sistema de confinamento, né, realmente a proteína começa a fazer parte, né, do processo de forma melhor do que num sistema em pastagem, né? E com isso, a tendência do animal é de ter maior conversão. A digestibilidade também da dieta no confinamento é muito melhor. O que ocorre é que o animal também passa a consumir mais, e então a emissão de metano por cabeça tende a ser maior. Aí, como eu comentei lá anteriormente, só que o ganho de peso que o animal vai ter nesse sistema, ele vai favorecer, né, a que ele tenha uma pegada de carbono menor na carne. Então ele produz muito mais carne, emite um pouco mais de metano, mas acaba resultando aí numa pegada de carbono menor em relação a um animal em pastagem. O risco que existe aí, a gente tem que tomar um cuidado com as contas que a gente faz, né? A gente verificou num trabalho de que a intensificação com confinamento, né, combinada com confinamento, acaba elevando também um pouco mais as emissões de outros gases de efeito estufa que estão relacionados à produção do concentrado, à energia fóssil para movimentação do sistema. Então, acaba que chega a um ponto que tende a não compensar muito mais, né? A uma intensificação exagerada, a gente corre até um risco de elevar levemente aí a pegada de carbono da carne. Ou seja, tem que haver um planejamento, né, para a gente conseguir sucesso nesses sistemas. Ótimo. Então, você quer passar para a próxima pergunta, Stephanie? Sim, obrigada, doutor Bruno. Vou passar para a próxima pergunta. Da Vanessa Soares Silvestre, ela pergunta: doutor Bruno, para reduzir as emissões, uma forma seria a recuperação das áreas degradadas com a implantação do sistema ILPF, ou apenas utilizando as áreas que hoje estão em uso já seria o suficiente? Bom, vamos lá. Então, não sei se eu entendi bem a pergunta. Se a gente utilizasse as áreas degradadas, implantando ILPF, se isso seria necessário, né, para mitigação, ou se a mitigação já seria conseguida somente utilizando as áreas... que hoje estão em uso. Hoje todas estão em uso, inclusive as áreas degradadas, né? Quando a gente chama área degradada, pastagem degradada, é uma pastagem que tem uma produtividade abaixo daquela, né, que era esperada. E, lógico, tem níveis diferentes. Tem pastos realmente que estão num estado deplorável, né? Quase não permitem, né, a presença de animal. Mas, em geral, esse número que aparece né, expressivo, né, acima aí de 60, 70 milhões de hectares de pastos degradados, são pastagens que recebem animais também, né? Então, a grande maioria tem animal. Mas é uma pergunta importante, né? Ela colocou a questão do ILPF. O ILPF é uma estratégia que permite recuperar a pastagem, e o fato de se trabalhar com culturas junto no sistema pecuário, essa cultura dá um retorno mais rápido para o produtor, né? E ele pode, então, ir pagando o seu investimento de recuperação de pasto, né? A gente entende que é uma estratégia que atrai mais o produtor quando você fala em intensificar na pecuária. Aquele que está disposto realmente, ele usando o ILPF, ele tem uma capacidade melhor, né, para tocar o seu negócio, aí pensando na questão econômica também. Quero destacar somente a questão da árvore, acho muito importante a presença da árvore no sistema de produção. A gente viu, né, a importância que é, em termos de mitigação de gás de efeito estufa, a presença da árvore, e especialmente, né, combinado, algo que deveria ser feito, combinar uma política pública, né, para utilização da madeira, né, uma utilização mais nobre. Então, teria que se trabalhar de alguma forma, talvez aí no Minha Casa Minha Vida, alguma coisa desse tipo, né, de garantir a compra da madeira do produtor e essa madeira ser utilizada de uma forma mais permanente, né, para que ela não seja tão volátil, né, como, por exemplo, para a celulose.
Então, acho que isso é algo que deveria ser pensado, né? Um dos fatores que desmotiva o uso de árvores no sistema integrado, né, é que muitas vezes o produtor, pela posição geográfica onde ele está produzindo, ele chega no momento de colher a árvore e ele não tem para quem vender, né? Então, ele investiu, teve o manejo da árvore, né, ele demanda também, né, mão de obra, vai ter custo, né? E na hora dele lucrar, ele não tem para quem vender a árvore, porque lá não tem demanda. Então, essa questão acho que é importante pensar em como fazer, né, arrumar uma forma de drenar essa árvore aí para estimular, né, o uso do sistema arborizado. É bastante importante esse aspecto que você apresentou, porque não é só a emissão dos gases, é algo muito mais complexo do que somente a emissão desses gases para a atmosfera, né? Envolve um todo, né? Como você falou, ele faz a integração lavoura, pecuária, floresta, mas dependendo da localização do produtor, para onde ele vai vender essa madeira, né? Para quem ele vai vender. E normalmente se usa eucalipto, né, Bruno? Mas poderia se usar leguminosas, se estudar, selecionar espécies arbóreas, leguminosas, fixadoras de nitrogênio, né, que têm raízes profundas e muitas vezes tolerantes à seca, no nosso caso do cerrado, por exemplo, né? Na Embrapa Cerrados, eu sei que a doutora Arminda, o Kleberson e uma equipe e outros pesquisadores já estão estudando o uso de arbóreas, inclusive algumas leguminosas, para tentar, talvez no futuro, né, utilizar essas árvores. Sim, tem algumas espécies, inclusive, que produzem vagens, até as folhas também, principalmente vagens comestíveis, né? E os animais consomem essas vagens e elas têm saponinas, têm algumas substâncias que atuam modificando a flora do rumen e podem contribuir para a redução da emissão de metano. Então, existe toda uma linha de trabalho por aí, uma pesquisa, né, que pode ser desenvolvida com as árvores para esses sistemas, para que eles fiquem ainda mais eficientes. É importante, eu acho que a pergunta que foi feita anterior é bem legal, porque a gente não pode pensar em uma coisa, né? Então vou botar árvore, pronto. Se você puder fazer um sistema arborizado e utilizar um pasto consorciado com leguminosa, por exemplo, junto com as árvores, você está conseguindo a compensação das árvores e ainda está mitigando a fertilização nitrogenada pela presença da leguminosa. Então, e se tem uma árvore que, por exemplo, produz um fruto, alguma coisa que o animal consome e isso mitiga o metano, é mais uma contribuição para tornar mais sustentável ainda o sistema de produção pecuário, né? Então, pensar nas possibilidades, né? Por que não, no sistema consorciado, usar também os bioinsumos, os promotores de crescimento, né, inoculantes, para tentar otimizar o uso de nitrogênio, aumentar a fixação de nitrogênio? Então, são coisas que têm que ser combinadas, né? E a gente, com isso, consegue um resultado muito melhor em termos de mitigação. Você colocou bem, não é só um pacote pronto, tem várias possibilidades, né? Várias possibilidades, como você mostrou, usar leguminosas consorciadas, ou pasto, depois a leguminosa, árvores que podem servir como alimento para o homem ou para animais, e aí, com isso, gradativamente, eu vou simulando um sistema natural, né? Quanto mais eu simular e me aproximar de um ambiente mais natural, maior ciclagem de nutrientes, maior estoque de carbono, né, que eu vou ter no solo, enfim, tem muitas possibilidades, né, Bruno? E a gente não pode deixar de lado a importância, por exemplo, que as árvores têm na questão de outros serviços ambientais, né? Favorecer a maior infiltração de água. A gente está passando por uma crise hídrica no país, né? E a gente vê aí, por exemplo, aqui na Mata Atlântica, perto do Rio de Janeiro, tem morros e morros cobertos de pastos, e é esse pasto que eu me refiro, né? Que você vê um boi, né, numa montanha inteira, né, coberta de uma forrageira, e está lá um boi sozinho. Então, um sistema silvopastoril nessas áreas poderia ser muito interessante para melhorar até os índices de produtividade, permitir até uma intensificação, e a árvore aí poderia fazer um papel
vão prestar um serviço ambiental, por exemplo, com infiltração, favorecendo a infiltração de água, diminuindo o escorrimento superficial. Tem várias coisas aí interessantes que podem ser pensadas, né? E quando você pensa em árvore, no Instituto de Botânica em São Paulo, eles têm linhas de pesquisa para selecionar árvores mais eficientes em capacidade fotossintética. Também poderia se usar essa outra vertente, né? Lógico, então, sem dúvida. Tem muita coisa aí. Eu queria, antes de passar para a próxima pergunta, mudar um pouquinho de assunto, que você falou um dado bastante importante, que a gente sabe que o Brasil é modelo em relação à fixação biológica de nitrogênio da cultura da soja, né? Você apresentou dados que o Brasil deixa de emitir 130 milhões de toneladas de CO2 equivalente, se eu não me engano foi esse o número. Imagine que a gente só tem a soja, né? Assim, só em termos. A soja é a leguminosa mais eficiente e foi melhorada pelo Brasil, né? Pelos pesquisadores brasileiros, inclusive começou lá com a doutora Joana Budoberai, no Jardim Freire, na década de 60, e hoje o Brasil é modelo em relação à fixação biológica de nitrogênio da cultura da soja. Agora, imagine se a gente tivesse também para as outras culturas de importância econômica, como feijão e outras culturas. Né? Então, talvez a gente poderia mitigar muito mais ainda. Né? A gente tem potencial para isso, utilizando as leguminosas. Já existe, né, não necessariamente fixação de nitrogênio, mas essa promoção, os promotores de crescimento, né, de plantas, são bactérias e também tem substâncias, né, ácidos úmicos e outras coisas que se utilizam com essa finalidade, né, extratos de alga e tudo, que favorecem, né, o desenvolvimento radicular das plantas, e com isso existe uma eficiência maior na utilização de nutrientes. Esse é um tipo de trabalho que tem que ser reforçado em termos de emissão de gases, para a gente entender de fato, né, se esses benefícios que a gente espera encontrar, né, se repercutem de fato numa redução de emissão, né, mas são estratégias que estão por aí, usando micro-organismos, coisas, né, que são mais sustentáveis e que podem contribuir para a redução de dose. Né. Muitas vezes a agrobiologia, né, foi um centro, era o centro de fixação de nitrogênio, né, antigamente, e a perspectiva que existia era que bactérias como Azospirillum, né, prestassem, Herbacillum, que prestassem um serviço, né, como o Rhizobium faz, né, nas leguminosas. E a gente viu que não necessariamente chega lá, mas pode ajudar. Então, se a promoção de crescimento, né, que são bactérias que produzem hormônios, que favorecem o desenvolvimento de raízes das plantas, se isso significar uma redução de dose de fertilizante nitrogenado, já contribui com uma mitigação também. É importante a gente ver aqueles números que eu mostrei no começo da palestra, né? Aquilo é importante demais, a gente saber o momento em que a gente se encontra. A gente está num momento dificílimo, né, da humanidade. Então, a gente precisa tomar uma providência urgente e tudo ajuda nessa hora, né? Então, né, quando você tem uma tragédia que você perdeu tudo, aí vem o teu vizinho te dá um sapato velho. Talvez no anterior, antes você talvez dispensasse. Mas como você perdeu tudo, um sapato velho me dá, né, cara? Quero, senão eu não vou me calçar, né? Então, eu acho que nesse momento a gente tem que usar todas as armas que a gente tem para melhorar a qualidade, não só da agricultura, mas de outros setores, energia, né, e outros resíduos, para que a gente diminua as emissões desses gases e a gente espera também que os demais países aí, né, no planeta façam a mesma coisa. Né? O problema não é... O Brasil não pode dizer que minha parte eu já fiz, agora estou quieto. Cara, o problema é de todos, né? A atmosfera é para todos. O planeta é um só, né? O planeta é um só, então... Nós estamos dentro desse planeta, nós temos que resolver globalmente, mundialmente. Exatamente. Né? Independente das culturas, o esforço tem que ser o máximo de cada um para a gente conseguir resolver. Isso passa também por políticas de países, políticas de governo, né, de Estado, muito além até... Porque os dados a gente já tem como demonstrar que é possível, né, diminuir essas emissões. Exatamente. E você bem lembrou os micro-organismos, né? Porque boa parte das emissões desses gases é proveniente das transformações da matéria orgânica, do solo, né, da mineralização do nitrogênio,
e o uso desses micro-organismos talvez possa mitigar, né, de alguma maneira, as emissões. Eu estudei na agrobiologia um pouquinho antes de você entrar na Embrapa. Para mim, é uma instituição que eu tenho o maior carinho até hoje, né? Foi lá que eu aprendi a fazer pesquisa, entrei em contato com grandes pesquisadores, inclusive o meu orientador, que era o Bob, né? Maior paixão por ele até hoje, doutora Joana Doberaine e equipe, e você continuou lá na Embrapa. Então, assim, naquela época, realmente o foco era fixação biológica do nitrogênio, devido à crise do petróleo lá de 73. O Brasil investiu muito nas pesquisas e nas não leguminosas, eles fixavam, né, inoculando micro-organismos, em média, 50 quilos de N por hectare, e hoje continuam 50 quilos de N por hectare, em média, mas o foco do estudo foi outro agora, né? Além de substituir parcialmente a adubação nitrogenada, eles também estimulam o desenvolvimento da planta pela liberação de hormônios, né? Então, foi outra estratégia, né, combinada com a fixação biológica do nitrogênio. Verdade, Muito verdade. interessante, né? E o que a gente conhece de micro-organismo é praticamente nada, né? Então, praticamente nada. O que ainda tem por aí para ser descoberto, né? Muito ainda, muito que se descobrir, que se estudar, enfim. Então, pode fazer a próxima pergunta, Stephanie, que já nosso tempo está quase terminando. Temos 20 minutos. Verdade, vou passar para as próximas aqui. A próxima é do Antônio Marcos Miranda. Ele disse: excelente. Estamos, de alguma maneira, pensando mais na saúde financeira do que na saúde do sistema solo, planta, atmosfera? O valor pago acima do solo será suficiente para pagar perdas abaixo do solo? Essa é uma questão super interessante, né? Sim, infelizmente, a questão econômica pesa muito na nossa cultura, né? Ninguém está disposto a perder, e logicamente, né? Se você tem um sistema de produção que a perda é contínua financeira, você está fadado a acabar, né? Então, ninguém quer perder o seu papel, né, na economia e também na provisão de alimento, né? É importante. O produtor tem que ganhar dinheiro porque ele tem que existir. A hora que ele perder dinheiro, se ele não tiver mais capital, acabou a fazenda, acabou a comida também. Então, eu acho que a questão econômica ela é muito importante, né? Ela tem que estar no lápis ali, né? Nas anotações, quando a gente está planejando, né, estratégias para a produção, né? Mas eu acho que o caminho natural das coisas vai ser a combinação, né, de pagamentos, e aí não vai ser mais por comida somente, mas por outros benefícios que o sistema de produção possa trazer, né? E aí cabe ao produtor, né, investir cada vez mais e mais alinhado para as duas frentes, para que ele tenha o produto esperado como alimento e para que a propriedade dele traga benefícios que podem remunerar também, né? Isso aí faz parte da política de pagamento de serviços ambientais, né? Em breve deve ser normatizada, a gente espera, né, que isso aconteça logo, que a gente tenha as regras colocadas, as calculadoras, a forma de como remunerar, né, para aproveitar realmente, né, essa possibilidade aí de melhoria ambiental simultaneamente com a produção de alimentos, né? Acho que esse é o desejável. Os dois têm que ser casados, né? Só queria fazer uma observação. Essa pergunta do Antônio Marcos, ele é ex-aluno nosso, né? Trabalhou junto comigo e com a Stephanie, uma pessoa maravilhosa, assim como a Stephanie, e ele está agora no Reino Unido fazendo parte do doutorado dele. Então, que legal. Obrigada, Antônio Marcos, pela pergunta. Saudade de você. Um grande beijo. Então, só fazer esse parênteses. Desculpa, Bruno, mas... Nada, parabéns a ele pelo sucesso aí, né? Tá seguindo, é isso aí. Está seguindo carreira, assim como a Stephanie. Então, Perfeito. se quiser fazer a próxima pergunta, Stephanie. Sim. A próxima pergunta é da Thaís. Ela disse: Dr. Bruno, o senhor acredita que a divulgação científica, ou seja, levar para a sociedade o que se produz na academia e nas empresas de pesquisa, tem um papel significativo na contribuição da redução das mudanças climáticas globais?
Sim, né? Foi o que a gente discutiu há pouco, né? A gente tem que conseguir fazer isso de forma eficiente, né? Temos que tentar. E aí tem dois lados aí. Eu acho que tem um ponto que a gente acabou também perdendo na discussão anterior, né? Uhum. A gente precisa entender o nosso cliente também, né? Entender qual é a situação dele, como ele pode receber e como a informação tem que ser repassada para ele. Então, muitas vezes a gente se contenta, por exemplo, com uma palestra e você acredita que aquilo você fez o seu papel. Eu transferi o conhecimento, coloquei lá, quem quiser escutar, vai lá. Mas será que a forma, a linguagem, a estrutura, isso é suficiente para todo mundo, né? A forma como a gente está transferindo essa informação vai chegar igual para todos? O entendimento é o mesmo, né? Então, acho que pensar nesse aspecto, e principalmente para produtores, né, que eu acho que o produtor ele precisa se sentir amparado. Eu já percebi isso, né? Se você monta uma estrutura em rede, em que é possível você estar próximo do produtor, estar acompanhando o trabalho que ele está fazendo, e o produtor sente que você está ali com ele, você leva segurança, né? E você pode orientar de forma melhor. Então, aí nós vamos entrar numa discussão que é triste na minha maneira de ver, né? Que é a parte da nossa extensão rural, né? Que praticamente acabou, né? A gente não tem muito pouco no país. Tem pouco no país. Então, isso teria que ser reforçado e a extensão deveria estar aproximada da academia, né? Para capacitar extensionistas para que eles consigam fazer esse papel que a gente está falando aqui, né? Entender o produtor e levar a tecnologia, levar a informação que é necessária. E, sem dúvida, isso vai repercutir em quê? Em eficiência. O produtor vai usar melhor os recursos, vai ter maior produtividade, e aí não tenha dúvida que isso resulta em mitigação de gás de efeito estufa. As coisas andam muito para passo a passo, né? Se você fala em fertilizante nitrogenado, eu aplico 100 kg de nitrogênio por hectare, com uma eficiência de 30%, ou seja, 70% a planta não vê. Do jeito que eu apliquei, a planta não pega isso aí. Só vai utilizar 30%. O efeito estufa que eu provoquei foi dos 100 quilos que eu coloquei lá. Mas para a planta, ela só vai usar 30. Se eu consigo trabalhar de forma mais eficiente, eu posso não aplicar mais 100 quilos e conseguir o mesmo resultado com 50. Com isso, eu reduzi a minha emissão à metade, né? E chegamos no mesmo resultado de produtividade. Então, essas coisas aí têm que ser pensadas, né? Eficiência e mitigação, elas andam quase que de braços dados, né? Em alguns exemplos pode ser que isso não seja totalmente verdade, mas na grande maioria eu acredito que sim. Só fazer uma observação do que você falou, quando você fala da eficiência do fertilizante nitrogenado, ela pode ser aumentada também com o manejo adequado do solo, né? Tem dados aí que mostram que boa parte do nitrogênio que a planta absorveu não foi nem do fertilizante, foi do N, da dinâmica aí do N do solo, né? Então também está associado ao manejo do solo, né, Bruno? Perfeito. Acho que é isso aí. Então, a eficiência do sistema de produção, pensar no manejo, pensar no pacote completo, né, para que os recursos aplicados sejam utilizados de forma mais eficiente, isso aí se traduz em mitigação, não tenha dúvida. Uhum. Eu estou só olhando a hora aqui, que às 8 horas fecha o sistema, mas acho que dá para mais algumas perguntas, Stephanie. Não, está bem tranquilo de pergunta, professora. A gente terminou com as perguntas. Mas eu queria colocar uma colocação aqui da doutora Arminda, lá da Embrapa Cerrados, né? Uma colocação muito importante. Ela disse assim, que o conforto animal também é uma prestação de serviço importante, né? Das árvores no sistema ILPF também. Então, isso aí foi o que a gente comentou, né? É uma estratégia de adaptação. Eu dei o exemplo da água, mas o conforto animal, ele é uma estratégia de adaptação, né? Se a gente imaginar, por exemplo, que num ambiente sem sombra, a produção do leite se reduz à metade e que num ambiente sombreado o desempenho do animal é melhor, então não há dúvida, né, que é uma estratégia adaptativa e também, como a gente está aumentando produtividade, acaba repercutindo em mitigação também. A gente consegue produzir mais leite
né, com o recurso que existe ali, simplesmente pelo conforto do animal, para o animal se sentir melhor, né? E estratégia de adaptação é uma coisa. Adaptação é uma coisa que eu não tenho visto muito nos debates, mas a gente não vai ter como correr disso, né? As mudanças climáticas já estão aí, né? Só que são mudanças, são impactos que ainda a gente tolera relativamente bem, né? Se você não está no meio da tormenta, né? Não está no meio daquela enchente, né? Então, ainda dá para aceitar, mas a tendência natural é que as coisas piorem um pouco mais, as ondas de calor sejam mais intensas, né? E aí a gente vai ter que pensar em adaptação, sim, né? Vou ter que proteger, os animais vão ter que escapar disso. Como é que você vai manter um animal no pasto com sol de 43, 44 graus ali em cima do bicho durante 5, 10 dias seguidos? Então, eu acho que é uma questão que tem que ser trabalhada, a gente tem que pensar nisso. E eu vou só complementar os comentários que eu vi da Arminda aqui no chat, na palestra, na nossa discussão, que foi também que a gente falou bastante de integração lavoura-pecuária, mas também o uso do sistema de produção com rotação de culturas, uso de plantas de cobertura, pode também mitigar a emissão dos gases do efeito estufa, né, Bruno? Nós temos trabalho com algumas alunas de doutorado que quantificaram, junto com a Arminda, a intensificação da agricultura, né, usando plantas de cobertura, sistema plantio direto, e dependendo da planta de cobertura que o aluno usava no sistema de produção que a Arminda tem lá há mais de 12 anos, intensificação dos cultivos, também mitigou, né? Dependendo da planta, dependendo da composição química da palhada, da planta de cobertura, ela também pode mitigar a emissão desses gases, né? Sim, essa aumentar o estoque de carbono no solo, né? Sem dúvida. Não, é uma possibilidade, né? A forma como a gente acaba alterando, né, o que se trabalha agora, como se começou a se estudar bastante agora, né, que é o microbioma, né, do solo, as mudanças, né, que as culturas podem provocar nisso, né, como os sistemas de produção podem alterar isso, acaba repercutindo sim, né, nas emissões. A gente tem uma possibilidade aí bem interessante, que se a gente pensar nisso, né, a gente falou da soja, da fixação de nitrogênio, e os micro-organismos, que são o Bradyrhizobium, né, que é o nome da espécie da bactéria que nodula a soja, a gente tem estirpes que têm diferentes constituições genéticas, né, e que podem ter o sistema desnitrificador completo. O que a gente chama completo, né? A desnitrificação ela ocorre em 4 etapas. A gente tem uma primeira etapa, que é a transformação do nitrato a nitrito. Aí tem uma enzima para isso, e tem um gene que decodifica essa enzima. Você tem depois do nitrito para o óxido nítrico, do óxido nítrico para o óxido nitroso para N2. Então, nessas 4 etapas, são 4 genes que decodificam 4 enzimas, e nem todas as estirpes têm esse sistema completo. Então, os japoneses, por exemplo, acreditam que se a gente se a gente consegue, né, estabelecer nos nódulos as estirpes que têm o sistema completo, que leva o nitrogênio até N2, isso pode provocar uma mitigação, pode resultar numa mitigação de emissão de óxido nitroso no período, por exemplo, em que a soja entra na fase de maturação de grãos, né, que as folhas senescem, o sistema radicular senesce, os nódulos vão apodrecendo, liberando nitrogênio. Nessa fase, as emissões de gases da soja aumentam, e essas bactérias podem fazer um papel transformando o nitrogênio mineral até N2. O N2 molecular da atmosfera é inerte, né? Simplesmente a gente fecharia o ciclo do nitrogênio, né? Seria bastante importante, né? Também esse tipo de pensamento. E complementando o que você observou, está falando, tem também aquelas plantas, como braquiária, que liberam compostos inibidores de nitrificação, né?
Sim, sim. As leguminosas pelos dados, parece que as leguminosas não têm essa característica, somente as gramíneas, né? Então, Algumas espécies de braquiária, né? Braquiária, parece que Braquiária sorgo, umidícola, arroz, eles outras, em geral, gramíneas, né? Nem todo, não sei se toda a espécie de gramínea, mas como esses exemplos, braquiária, trigo, arroz, também é outra possibilidade combinada com num sistema de produção, se eu utilizar uma leguminosa em sucessão, por exemplo, né, ou até em consórcio, usar aquela bactéria que não emite tanto óxido nitroso para a atmosfera, nas reações lá, né? Não se, por exemplo, o efeito dessa... Existe uma substância, né? Esses são estudos feitos no CIAT, né? Eles têm bastante da Colômbia, eles têm bastante informação. Existe uma substância que eles chamam de braclactona, que tem em grande concentração na braquiária umidícola. Infelizmente, não é a nossa principal forrageira, mas é um inibidor da nitrificação. Isso. Então, como não produz nitrato, não tem emissão de N2O. Né? Então, é uma estratégia que eles vêm trabalhando em cima, né, para avaliar se, por exemplo, a presença da braquiária umidícola realmente mitiga emissões de N2O. E, nesse caso, quando a gente fala em sistemas rotacionados, né, que foi um exemplo que você comentou antes, que a Arminda estava comentando também, de repente, essas braquiárias utilizadas como cultura de cobertura, no sistema de rotação, elas pudessem aí aumentar essa substância no solo e, quem sabe, mitigar emissões numa cultura do milho, por exemplo, fertilizado com nitrogênio. Isso. Então, é um tipo de investigação que vem sendo feita também, né, de potencialidades aí. São várias possibilidades, né? Nós discutimos bastante sobre várias possibilidades, desde o uso de micro-organismos, integração lavoura-pecuária, plantio direto, aumento do estoque de carbono no solo, mas tem um problema de que ele estabiliza, né, os estoques de carbono. Enfim, várias, foi bem abrangente aí tua explanação. Só queria fazer uma última pergunta, que a gente já está quase no prazo de terminar. O que você acha do programa 4 por 1000 da Europa? Inicialmente, né, quando a gente escutou esse programa, não sei se o pessoal conhece, né, o programa 4 por 1000, eles acreditam que, utilizando sistemas de conservação do solo, né, como o plantio direto, por exemplo, é possível aumentar, né, em 0,4% ao ano o estoque de carbono do solo. E isso sendo feito no mundo inteiro, né, isso promoveria uma tremenda mitigação de gases de efeito estufa. Né? A grande questão é que não é muito fácil, né, a gente estender essa tecnologia para toda a cobertura de solo, porque a taxa de ganho de carbono no solo ela varia muito com o tipo de solo, com o tipo de cobertura que está sendo utilizada e, principalmente, né, com o estado de degradação do solo. Então, quando a gente pega um solo degradado, por exemplo, a gente tem áreas aí que sofreram degradação tão grande que, basicamente, o horizonte superficial já se perdeu. Né? Então, é um solo muito pobre em carbono. Se você entra com um sistema conservador, com plantas que permitem, fixadoras de nitrogênio, por exemplo, que vão aportar matéria orgânica para esse solo, é muito fácil, em questão de 5, 6 anos, você quantificar um aumento grande, uma grande taxa de acumulação de carbono. Agora, se você sai, por exemplo, de uma condição de solo em que o nível de carbono não é baixo, você pode usar o sistema que você quiser, que dificilmente você vai ter ganhos de carbono dentro da expectativa desse projeto. Agora, isso aí, se você conversar, né, com os colegas lá da agrobiologia, alguns questionam, o Bob é um, né, teu orientador, ele questiona bastante esse 4 por 1000, ele acha que é impossível, isso né, não daria, mas eu participei de uma reunião do 4 por 1000 e um aspecto muito importante que foi colocado foi que é um sistema de conservação.
a preocupação eles mudaram um pouco a linha de raciocínio. Não pensa no carbono, pensa que um sistema em que você aporta matéria orgânica, faz cobertura do solo, vamos pensar no nosso melhor plantio direto, né? Que você não perturba o solo, mantém o solo coberto por grande parte do tempo e faz rotação de cultura, usa diversificação. A qualidade desse solo para a produção é muito boa, a possibilidade de perdas de solo é reduzida, né? E você ainda tem a possibilidade de acumular carbono. Ou seja, usar sistema conservacionista não é um grande problema, pelo contrário, né? Isso é altamente recomendado. Vocês que fizeram agronomia sabem disso. Então, eu acho que eu sou totalmente a favor. Né? Em relação ao programa 4 por 1000, eu vi umas críticas também em relação ao... Porque para você aumentar o teor de carbono, você também, paralelamente, aumenta o teor de nitrogênio do solo, né? Porque a dinâmica do carbono está muito ligada à dinâmica do nitrogênio. E tem autores que consideram que, pela quantidade de nitrogênio que você teria que aplicar em relação à quantidade de carbono, alguns acham que são bem críticos em relação a isso também. Né? Porque... a dificuldade que existe, né, realmente para acumular carbono no solo, uma delas é essa, né? A gente sabe que a matéria orgânica estável do solo, o humus, ele tem uma relação CN mais ou menos na faixa de 10 a 12, por aí. Né? Isso aí, né, quem estuda solo, né, que faz a amostragem lá e cava, sabe sempre dá mais ou menos isso, né? Está sempre por aí. Ou seja, para você acumular 10 unidades ou 12 unidades de carbono no solo, você precisa ter uma de nitrogênio sobrando lá. A biomassa microbiana ela tem que transformar isso, tem que produzir essa matéria orgânica. Né? Então, se você tem um sistema em que o balanço de nitrogênio é negativo, ou seja, é um sistema que perde nitrogênio, a tendência é que você não consiga estocar carbono. Com mais resíduo que se coloque nesse solo, se é um sistema que exporta, né, você não consegue acumular carbono. Então, essa é uma outra dificuldade, né? E aí vem novamente a importância da fixação de nitrogênio e do trabalho, já que a Arminda está nos escutando, do trabalho que a Arminda faz lá na Embrapa Cerrados, né, da pesquisa com as leguminosas, né, para rotação de culturas. Elas fazem esse papel de aportar nitrogênio ao sistema, que é essencial, né, para essa questão da acumulação de carbono. Bruno, nós temos mais 3 minutos para finalizar, porque o sistema fecha às 8. Então, eu queria iniciar meus agradecimentos. Muito obrigada pela excelente palestra, pela excelente discussão que nós tivemos. Né? Prazer rever você, mesmo que virtualmente. Né? Quem sabe, quando acabar a pandemia, a gente se encontra pessoalmente. Né? Agradecer também a coordenação do programa de pós-graduação em agronomia, que propiciou a sua vinda, né, virtualmente também. Agradecer também as duas alunas de mestrado e doutorado, mestrada Thaís Rodrigues de Souza, que está nos bastidores, nos auxiliando bastante, e também a Stephanie Braz Silva, que está aqui ajudando também, e ajudou bastante, nos ajudou bastante aí nessa empreitada. A nossa grande preocupação era a internet vai funcionar, né? Como todo mundo tem. Ontem mesmo minha internet não funcionou, mas graças a Deus deu tudo certo. Então, mais uma vez, Bruno, um grande abraço a você, muito obrigada e até a próxima, se Deus quiser. Parabéns novamente pela excelente palestra, pela excelente discussão que tivemos e até mais, então, muito obrigada. Eu que agradeço aí ao trabalho de vocês. As meninas aí fizeram um trabalho fantástico de suporte, né? A participação foi essencial e para mim foi um prazer. Né? Muito obrigado a vocês aí pela oportunidade. Eu que agradeço, um grande abraço. Um grande abraço também aos participantes, né? As perguntas. Um grande abraço à Arminda, que temos uma boa parceria de anos, né? Então, um abraço a todos e até mais. Fiquem com Deus. Tchau, Um abraço gente. A todos, até logo. Um abraço, tchau, Bruno. Tchau, Stephanie. Tchau, gente. Tchau. Tchau, gente. Muito obrigada.